é crer, é acreditar, é de fato abrir o coração. Conta uma história que há um tempo atrás um jovem foi fazer nessas grandes montanhas aí um alpinismo. Era o sonho dele, escalar a montanha. E ele então preparou-se, foi, escalou a montanha e, querendo ganhar tempo, ele quis subir um trecho a mais acima do estipulado para aquele dia. E veio uma nevasca, ele ficou preso, né, no meio da neve, ficou sem comunicação e começou a cair a noite, e conta a história que ele teria que ficar ali, né, e esperar até o outro dia as equipes de resgate achá-lo, né? E ele começou então a rezar, pedir que Deus ajudasse ele. Era a fé dele. E quanto mais ele rezava, mais ele diz que ouvia, né, no coração uma voz que dizia assim, fica tranquilo. E quanto mais ele rezava, afinal começou a bater o medo, né? Começou a bater o desespero, noite, frio, neve, ele iria morrer. E para complicar mais ainda, o seu cinto de segurança havia tido uma falha, tinha então se desfivelado e ele estava pendurado, né? Ou seja, tudo que podia dar errado, deu. E ele pedia, rezava, e conta a história que ele ouvia então sempre uma voz do coração que dizia assim, ó, fica tranquilo. E daqui a pouco ele começou a ouvir assim, solta a corda, solta o cinto. E ele começou então na sua oração, na sua prece, na sua intelecção, né, no seu pensamento, pensar, dizer para ele mesmo, eu já estou ficando louco, eu já estou perturbado. E eu estou ouvindo coisas, a minha razão está se esvaindo. Como que eu vou no meio de uma alta montanha soltar a corda? Como que eu vou confiar sem ver, sem saber? E aquilo foi, e conta a história que virou a noite. No outro dia as equipes de resgate foram atrás daquele jovem. Felizmente encontraram ele morto, congelado de frio, né? E ele estava apenas a 20 centímetros do chão de uma planície, né? Isso é uma história, né? Conta-se por aí. Mas mostra o quê? Se aquele jovem tivesse tido fé nele mesmo e em Deus, ele teria se salvado. Ter fé é isso. Se nós acreditarmos, e por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, por mais fora de lógica, de prumo, nós confiarmos em Deus. Porque Deus não nos abandona. Deus não nos decepciona. Deus não tira nada de nós. Pelo contrário, Ele nos dá tudo. É só nós abrirmos o nosso coração. É nós nos deixar transformar pela bondade dEle. Então, diante dessas três virtudes que a teologia, que a igreja nos ensina, a fé, a esperança e a caridade, nós queremos sempre mais viver a fé. Abrir o coração, viver e testemunhar Deus. Porque Deus, como eu disse, não tira nada. E nós não perdemos nada. Pelo contrário, nós ganhamos tudo. Porque Deus nos dá sempre mais sua alegria, sua bênção. Isso é ter fé. É crer, acreditar, mas acima de tudo viver Deus, o seu amor, a sua bênção na nossa vida. Então vamos para um breve intervalo musical, depois retomamos para falarmos também sobre a esperança e a caridade. Livre coração, a Deus se entregou, e em cada promessa soube confiar. Sem medo esperou os planos de Deus, e em seu coração fez-se um novo céu. Doce coração,
neste céu posso habitar, pois eu sei teu amor de mãe me faz perder o medo de te amar também e te chamar assim, mãezinha Maria, minha mãe. Doce coração, morada de Deus, ante a voz do céu, soube obedecer. Tão pequena foi, mas soube escolher, e em seu coração fez-se um novo céu. E neste céu posso habitar, pois eu sei teu amor de mãe me faz perder o medo de te amar também e te chamar assim, mãezinha Maria, minha mãe. Neste céu posso habitar, pois eu sei teu amor de mãe me faz perder o medo de te amar também e te chamar assim, mãezinha Maria, minha mãe. Olá, uma boa tarde mais uma vez a todos nós. Aqui, TV Líder do Vale, programa católico Luz para Todos. Nessa tarde, nessa quarta-feira, nós vivendo esse momento de encontro, de partilha, de oração. Sou o Padre Juliano, pároco aqui da Paróquia São Pedro, Sapucaí. Sempre o convite, curta, compartilhe nas redes o nosso programa, a TV Líder do Vale, possamos sempre assim estar nesse momento de encontro. Hoje, estamos assim rezando, pensando sobre as chamadas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Rezávamos um pouco antes, falávamos sobre a fé, o crer, acreditar, o viver. E agora nós queremos falar um pouco sobre a esperança. O que é termos esperança? O que é termos assim, esperar, né? Esperar significa aguardar, né? Às vezes esperar é bom, às vezes não é uma atividade, uma atitude louvável, vamos dizer, né? Esperar uma coisa boa até que talvez se torne interessante, né? Você esperar uma gravidez, você esperar uma visita, você esperar algo que você sonhou, que você viveu, né? Esperar uma viagem, um passeio, algo bom, enfim, esperar um bolo, uma comida a cozinhar. Agora também como é difícil esperar uma notícia que não
chega. Esperar algo que nós não sabemos. Esperar uma consulta médica que não vem. Esperar alguém que marcou com a gente e não vem. Então, esperança significa esperar, confiar. Pode ter um lado positivo, como pode ter um lado negativo. Mas esperança na fé significa eu esperar em Deus. E o que significa esperar em Deus? É eu dar tempo ao tempo de Deus. Eu compreender e perceber que na vida as coisas não acontecem como eu quero, mas as coisas devem acontecer, ou muitas vezes acontecem, no plano de Deus. É nós entendermos e percebermos que Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Deus tem um plano de amor na nossa vida. E isso não nos faz fantoches, marionetes, bonequinhos na mão de Deus. Pelo contrário, diante desse plano de amor que Ele tem conosco, Ele sempre prepara o melhor. Então, esperar, ter esperança, é a gente confiar e dar tempo ao tempo. Perceber que a nossa vida não acontece pelo nosso relógio, não acontece pela nossa agenda, embora, claro que a gente vive o tempo, a gente vive os compromissos, talvez a gente se angustia, se preocupa com as coisas que não acontecem, com as coisas que não se vive. Como a gente diz, uma gíria, a gente vai levando às vezes as coisas com a barriga e isso vai nos deixando ansiosos. Porque nós queremos resolver, nós queremos mudar, nós queremos fazer as coisas acontecer. Mas esperar, ter esperança em Deus é saber que Ele, no seu plano de amor, no tempo certo, Ele derrama graças e bênçãos na nossa vida. É perceber que as coisas não acontecem como a gente quer, mas no tempo de Deus. Muitas vezes nós não vamos entender o que Deus quer de nós. Muitas vezes nós não vamos conseguir compreender naquele momento por que Deus está permitindo que tal coisa aconteça. Mas no tempo certo, no momento certo, Ele vai nos dar a sua graça. Ele vai derramar em nós a sua bênção. E é isso que é um dom, uma graça de saber e esperar, ter esperança em Deus. Santa Teresa d'Ávila tinha uma frase que ela dizia assim: a gente precisa compreender e entender Deus. A gente precisa se abandonar no colo de Deus. E talvez para a gente entender o que Santa Teresa quer dizer, todos nós devemos ter feito uma experiência das crianças, que se a gente, quando ela nos conhece, claro, e a gente chama ela, vem, ela pula no nosso colo. Ou se ela está em cima de uma superfície, uma mesa, cadeira, e a gente chama, ela pula até nós. Ela não vai ficar pensando, será que ele vai me segurar? Será que eu vou cair? Será que eu vou me machucar? Não. Ela tem fé, ela tem esperança, ela confia. Ela se abandona no colo da gente. E assim deve ser nós no colo de Deus. A gente precisa se abandonar, confiar. Não é fácil, não é simples, mas se abandonar, confiar no colo de Deus é a gente ter esperança. É a gente fazer essa experiência de fé, de dar tempo ao tempo e de confiar. Porque no momento certo, na hora certa, Deus opera milagres na nossa vida. Talvez a gente entender o que é a esperança, é mais ou menos quando a gente fez essa experiência já, andar numa terra de chão batido, uma estrada de chão, Se a gente, por mais devagar talvez que a gente ande, sempre vai dar poeira, vai levantar poeira se a terra está seca, E se a gente andar um pouco mais rápido, levanta aquele poeirão. E se a estrada é muito movimentada, também é poeira para tudo que é lado. Às vezes a nossa vida está como assim uma estrada de chão com muito movimento, cheio de poeira. A gente não enxerga nada, a gente não consegue perceber o que tem ao nosso redor. E aí o que às vezes a gente precisa fazer? Numa estrada de chão, a gente precisa parar, deixar a poeira baixar, para a gente conseguir perceber o que tem ao nosso redor. A gente conseguir perceber o que está diante de nós. Na vida, muitas vezes é assim. Nós vivemos um turbilhão de atividades, emoções, de pensamentos, disso e daquilo. Nós estamos mergulhados na poeira, numa terra de chão,
Nós muitas vezes precisamos botar um freio, parar e assim nos perceber o que está ao nosso redor. Nós vamos ter alegrias, bênçãos, nós vamos talvez ter dificuldades, tribulações, mas acima de tudo, tendo fé em Deus, abrindo o nosso coração para Ele, fazendo essa experiência de fé, nós vamos ter esperança de confiar, de nos abandonar, de dar tempo ao tempo no colo de Deus, de vivermos assim a bênção, o amor do Senhor na nossa vida. E aí sim vai ter sentido. Então, ter esperança é a gente sempre esperar por dias melhores. Muito se fala, né? Temos esperança na juventude, temos esperança disso, temos esperança nisso, naquilo, naquele. Temos esperança de um Brasil melhor, de uma cidade melhor. Sim, mas em Deus nós temos a plena esperança. A ressurreição, a vida eterna. Temos a plena esperança de viver o seu amor, a sua bênção. E que pela fé, vivendo a esperança, a gente abre o coração para Deus, para vivermos, testemunharmos as maravilhas do Senhor. Dar tempo ao tempo e perceber que no momento certo, Deus opera maravilhas na nossa vida. Deus opera grandes coisas em nós. Mas esse tempo de Deus, como eu disse, às vezes vai nos angustiar, porque a gente quer resolver a coisa logo. Nós queremos vivenciar rapidamente as coisas. Mas ter esperança significa a gente nunca perder a alegria de viver. Ter esperança significa que mesmo nos momentos bons e ruins, nós temos Deus do nosso lado e a gente tem força e coragem de recomeçar. E dar tempo ao tempo é a gente perceber e viver cada instante, cada momento na alegria de Deus. Com intensidade, com amor, com perdão, Deus no coração. E perceber que talvez lá na frente nós vamos entender. Olhando para trás, vamos perceber, nossa, Deus permitiu que isso, aquilo acontecesse na minha vida para que agora eu tenha essa atitude, para que agora eu possa viver isso, para que agora eu possa vivenciar aquilo. Isso é ter esperança. Deus não nos decepciona. Deus não nos abandona. Então, ter esperança é confiar que no momento certo nós vamos ter o entendimento, o discernimento, a compreensão do que é o amor de Deus em nós. Então, ter esperança na fé, eu diria, é dar tempo ao tempo de Deus, no momento certo, na hora certa, vivenciar o seu amor. E percebermos que, vivendo a fé e tendo esperança em Deus, a gente consegue, como eu dizia antes, na frase de Santa Teresa, nos abandonar no colo de Deus, como uma criança, pular no colo, nos alegrar, confiar, viver a alegria, o amor, viver só as coisas boas. Porque se temos fé, somos felizes, e somos felizes porque temos Deus no coração. Então, nessa tarde, nessa quarta-feira, nesse nosso programa, isso nós estamos partilhando as virtudes da fé, esperança e caridade. Então, que a gente possa rezar, pensar nisso e pedir que Deus nos dê essa graça. Então, aqui o programa Católico Luz para Todos, TV Líder do Vale. Compartilhe, curta, acompanhe, reze conosco, viva conosco esse momento de encontro, de evangelização. Nós vamos para mais um intervalo musical, depois vamos retomar e falar sobre a última virtude, né, a caridade. Pai, eu quero te amar.
Tu és o meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti. Eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja-Te, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, Tu és exaltado. Aleluia. Eu Aleluia, Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Este é o clamor de todos aqueles que se encontram na frieza, na tibieza, num afastamento grande de Deus. A canção é tão linda e já começa nos ensinando a clamar: Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Não somente fala e ora no Espírito quem está cheio do Espírito. E por isso nós clamamos junto com a canção: vinde curar, vinde libertar os nossos corações de toda opressão. O pecado acaba nos oprimindo,
nos levando a um estado tão baixo, tão distante de Deus, que nós não conseguimos nem ter esperança nem perspectiva das coisas de Deus na nossa vida. Por isso eu te convido hoje a renunciar a tudo aquilo que tem te afastado do Senhor e tem oprimido o seu coração. Mesmo que você não consiga ver, sentir, perceber, eu estou pedindo ao Espírito Santo de Deus que revele a você quais são as coisas, as pessoas, como está o seu coração, do que você tem enchido, preenchido o seu coração, talvez tão vazio, mas você coloca pessoas, você coloca sentimentos, você coloca tantos desejos, até a sua própria vontade, e tudo isso vai te oprimindo, vai te fazendo tão minguado, que somente a ação de Deus pode transformar tudo isso. O Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre todos nós. Vem sobre os corações tristes, afastados dos caminhos do Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre os desanimados, sobre os desesperados, sobre aqueles que querem tirar a própria vida porque não encontram perspectiva, futuro. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, incendiar a nossa alma, todo o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos afetos. Vem, Espírito Santo, convergir tudo isso para a graça de Deus, para o caminho de Deus, de forma que eu me sinta leve, em paz, para caminhar contigo, Senhor. Vem, Espírito Santo, incendeia. Boa tarde, mais uma vez retornando aqui, TV Líder do Vale, nosso programa católico Luz para Todos, quarta-feira, nosso programa, nosso encontro semanal. Aqui o padre de quem fala é o Padre Juliano, sou pároco aqui da Paróquia São Pedro, em Sapucaí. E nesse nosso encontro, nesse nosso programa, hoje estamos assim partilhando um pouco, rezando sobre as chamadas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então nós queremos assim partilhar a fé, partilhar a esperança e agora falar um pouco assim sobre a caridade. O que é a caridade, né? Caridade significa o amor. Caridade significa fazer o bem, e tem até aquela expressão, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então a caridade significa nós fazermos o bem. Caridade significa nós vivermos o amor. Fazer caridade, muitas vezes a gente entende assim, é ajudar o necessitado, é ajudar o mais fragilizado. Também, claro, isso é caridade, né? Ajudar o pobre materialmente, com dinheiro, doações, alimentos, roupas. Isso é a grande caridade, isso é uma obra de caridade. Ajudar a quem precisa. Visitar os doentes enfermos, visitar os prisioneiros, sepultar os mortos. Isso são obras de misericórdia, obras de caridade na nossa fé. Agora, a grande caridade é nós compreendermos e entendermos que nós somos irmãos, que o mesmo Deus, o mesmo Cristo que habita em mim, habita naquele que está do meu lado. Então, a caridade é a gente fazer uma espécie de exercício, sair de si e ir ao encontro do outro. Isso a gente aprende desde pequeno, né? Não faça para o outro o que tu não quer que façam para ti. Não faça para o outro o que tu não quer que façam de ruim para ti. Não só por medo, né? Mas por humanidade, por empatia. E é isso que nós então entendemos como caridade. E lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no hino da caridade, ele proclama: existem graças, virtudes, bênçãos de Deus na nossa vida. As mais importantes são fé, esperança e caridade. Que é isso que hoje estamos aqui partilhando e que a igreja entende elas como virtudes teologais, virtudes da fé, virtudes da teologia, dessa relação com Deus, ter fé, ter esperança e caridade. Mas vai dizer São Paulo, a maior delas é a caridade. É viver com alegria, viver com amor, viver, então, assim, com intensidade a nossa vida. Fazer o bem, fazer as coisas, como eu disse, a alegria, com a bênção de Deus. E talvez a gente entenda o que é a caridade, o que é viver com alegria, com amor a nossa vida. Também conto uma história, que um dia, num mosteiro, né, o mestre dos noviços chamou aqueles jovens monges, né, e fez uma experiência.
perguntou para eles assim: se o mundo acabasse hoje, se Jesus agora aparecesse aqui, o que vocês iam fazer? Qual seria a primeira atitude assim de vocês? Aí aqueles jovens pensaram um pouco, né? Aí um disse: olha, eu iria para a capela rezar, estar assim em sintonia de fato com Deus. Um outro monge jovem disse assim: se eu pudesse, então, tivesse essa opção de escolher, eu iria até a casa da minha família, despedir dos meus. Um outro jovem monge disse assim: bom, eu estaria em paz com o meu coração, com a minha fé, então eu iria para a biblioteca, ler, compreender mais sobre a teologia, ler livros, enfim, me encher de cultura. E assim cada um dos monges jovens foi dando um argumento, foi colocando uma atitude que faria. E aquele mestre então acolheu, tudo estava certo, mas eles não tinham ainda entendido um pouco a essência. Aí tinha lá no corredor, que ele estava conversando com esses jovens monges, um velho monge já um senhor de idade, varrendo, fazendo um serviço simples. E aí o mestre pergunta: e o senhor, monge? O que o senhor faria? E aquele velho homem disse assim: olha, mestre, se hoje acabasse o mundo e Jesus aparecesse aqui agora, eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, varrendo aqui o chão. Faria o que eu estivesse fazendo. E aí todo mundo se assustou, né? E aí ele disse: sabe por quê? Porque a gente tem que viver bem. A gente tem que viver a vida com intensidade, com alegria, com amor, com perdão, com Deus no coração. E no momento que a gente vive bem cada dia, que a gente se perdoa mutuamente, no momento que a gente dá sentido para o nosso viver, a gente vive a caridade, a gente vive o amor. Eu não preciso me preocupar em deixar tudo em ordem, porque eu já estou em paz, eu já estou em ordem, né? E então conta essa história e nos ajuda a rezar diante da fala desse velho monge, que assim deve ser a nossa vida. Viver a caridade é nós vivermos assim com alegria, com amor, a bênção de Deus. Então, nessa tarde, nesse nosso programa hoje, nós refletimos um pouco sobre isso. Fé, esperança e caridade. A igreja, a partir também da fala de São Paulo, nos instrui a viver isso na nossa vida. Então, que nós sejamos homens e mulheres de fato de fé, de acreditar em Jesus, de viver Jesus. Que nós tenhamos esperança de dias melhores, de viver com alegria, com intensidade, com amor à bênção de Deus. Que nós possamos nos abandonar no colo de Deus, mas que também nós possamos ser homens e mulheres de fé, de esperança, mas de caridade. De fazer o bem, sim, mas de viver com alegria, com amor a nossa vida. O presente é que a gente vive. O passado nós aprendemos com erros e acertos. Não mudamos o passado. Não adianta também sofrer pelo futuro. O futuro a Deus pertence. Então, aprendendo com erros e acertos do passado, planejando sim o futuro, nós queremos viver bem o tempo presente, com alegria, com amor, vendo a fé, a esperança, a caridade, fazer as coisas com amor, fazer as coisas bem, fazer bem feito. Fazer tudo com intensidade, viver cada dia na alegria, na esperança da fé. Não deixar para amanhã o que pode ser dito, vivido hoje. Não deixar para amanhã o que pode ser dito, vivido agora, porque amanhã nós não sabemos se vai acontecer. Então, no momento que a gente vive a fé, a esperança, a caridade, a gente abre o coração, a gente vive melhor, a gente proclama as maravilhas de Deus e a gente testemunha o Senhor. Então, que nessa nossa fala, nesse nosso encontro, nessa nossa partilha de hoje, a gente possa ter entendido um pouco mais o que é a fé, esperança, caridade e pedir assim que Deus nos ajude, que possamos ser pessoas melhores, que possamos mais e mais viver na fé, esperança e caridade, o amor, a bondade de Deus e ver no outro, no meu irmão, naquele que está comigo, que convive comigo, a graça e a bênção de Deus. A gente quer mudar muitas coisas, mas a gente tem a graça de cada dia recomeçar e cada dia mudar a nossa vida e a vida daqueles que estão conosco. Esse é o grande sentido de viver a vida, de viver a fé, como diz o nosso programa, ser luz para todos.
Então que o Senhor nos ajude, que a gente possa viver a fé, a esperança, a caridade. Vamos para mais um intervalo musical, depois retornamos para assim concluir com as bênçãos o nosso programa de hoje. Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. 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 Então, boa tarde mais uma vez. Estamos retornando aqui, programa católico Luz para Todos, TV Líder do Vale. Quarta-feira, nosso encontro, nosso programa semanal. Sou o Padre Juliano, pároco da Paróquia São Pedro de Sapucaí. Então, sempre o convite, curta, compartilhe o nosso programa, as redes sociais da TV Líder do Vale. E esse nosso encontro, sempre queremos assim rezar, partilhar, viver algum tema da nossa fé. Hoje, então, nós partilhamos, rezamos sobre as chamadas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Nos deixar assim tocar, transformar pelo amor e a bondade de Deus, pela fé, pela esperança, pela caridade. Então que nós possamos assim sempre mais louvar, bendizer a Deus e, como dizia antes, no bloco anterior, sermos homens e mulheres melhores. Então não tenhamos medo. Vamos viver com fé, com esperança, com caridade, com alegria, o amor, a bênção de Deus na nossa vida. Ser luz, ser sal na terra, luz no mundo, ser presença de Deus na nossa vida, na nossa família, onde a gente está, com quem a gente está. Então queremos agradecer todos que participaram desse programa, que curtiram, compartilharam, mandaram saudações. Deus abençoe a todos. E queremos assim concluir também nosso programa hoje, suplicando a bênção de Deus. Então rezar por nossas famílias, rezar por aqueles que mais precisam, pelos doentes e enfermos, rezar, pedir
bênçãos e graças do céu. Por isso, então rezamos assim como prece oração, a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, a oração da unidade, a oração dos filhos e filhas de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também sempre pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então concluímos com a bênção sobre nós, os objetos de devoção, sobre todas as nossas famílias, tudo que temos e somos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de amor e misericórdia, nessa tarde pedimos a Tua bênção. Abençoai, Senhor, os Teus filhos. Abençoai os objetos de devoção que eles te apresentam. Abençoai nossas chaves, lares, veículos. Afastai de nós todo o perigo e todo o mal, quer vem das suas naturezas, que vem dos seres humanos. Por fim, Senhor, te pedimos sobre todos nós, nossas famílias, de modo especial aqueles que mais precisam, doentes e enfermos, pessoas que estão nos hospitais, asilos, geriatrias, enfim, a Tua bênção, bênção da saúde, do corpo e da alma. Que desse permaneça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe cada um de nós. Viva a alegria da fé, esperança e caridade. Viva as bênçãos e graças de Deus na tua vida, na tua família. Uma abençoada semana. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio